Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Ferreira de Biologia, mais uma vez aqui com vocês na Universidade Aberta Leonel Brizola. Estamos aqui hoje para falar daquele assunto que nos envolve dentro da biologia, né? O foco geral que nós temos chamado evolução. Eu costumo dizer que a evolução é o capítulo final de quem está lendo um livro, né? Um livro da biologia. A gente encerra com a evolução porque o conteúdo de evolução, ele comunga, né, de várias áreas, ou seja, a citologia, ela serve como base para a evolução, você tem a ecologia, você tem a zoologia, ou seja, você tem várias áreas da biologia que chegam num ponto que nós chamamos de evolução. Então, vem comigo que hoje a gente vai tentar compreender algum pouco sobre a questão das teorias da evolução. Essas teorias da evolução, na verdade, são embasamentos, são ideias que foram criadas para tentar elucidar e explicar de forma mais sucinta e mais cognitiva o que é evolução, beleza? Então, professor, defina para a gente evolução. A evolução nada mais é do que o estudo da complexidade dos organismos vivos. Para entender isso, você tem que compreender que um ser vivo é todo organismo datado que possui um metabolismo próprio. Então, se esse organismo tem um metabolismo próprio, eu classifico como sendo um ser vivo. E a evolução vai estudar ao longo dos tempos, ao longo dos anos, milhares de anos aí, como que essa complexidade metabólica foi se tornando cada vez mais complexa. Ou seja, como que um micro-organismo unicelular conseguiu se desenvolver, tornar-se mais complexo, conseguir produzir mais proteínas, conseguir ter um metabolismo mais elevado, mais energético, até chegar a um ponto que nós temos hoje dentro da análise de todos os seres vivos. Então, o primeiro cara que vai falar de evolução é Lamarck. Lamarck, né, no começo do século XIX, ele começou a apresentar algumas ideias que batiam de frente com o criacionismo. Criacionismo é a teoria que explica o surgimento da vida através de um criador. Esse criador construiu o mundo da forma como ele é até os dias de hoje. Então, para o criacionismo, ele não aceita nenhuma definição de mudança para o mundo atual, ok? Então, tá anotando aí, criacionismo é a teoria que explica que não existe o que Lamarck e Darwin vieram explicar posteriormente, não existe mudança, não existe transformação. O Criador, professor, é Deus? Não. O criacionismo não especifica se é Deus, se é Alá, se é Buda, ele não dá um nome. Ele fala que existe um Criador supremo a nós, que cria um mundo e esse mundo não sofre mudanças. Professor, o que seriam essas mudanças? A gente chama de evolução. Então, Lamarck vai falar primeiramente sobre a lei do uso e desuso. Como assim? Ele vai falar que um organismo, ao utilizar o seu órgão, ele vai dar mais potencial a ele. Por exemplo, quanto mais o morcego enxerga, melhor ficaria a sua visão. Só que a gente sabe hoje que o morcego tem uma visão praticamente que nula. Então, para Lamarck, o uso de um órgão o potencializa para ficar cada vez melhor. E quanto menos você usa um órgão, menos esse órgão potencialmente fica ativo para a sua utilização. E aí tem o exemplo mais clássico, que é o exemplo que o Lamarck utiliza, que é o pescoço da girafa. Ele vai falar que a girafa, pela necessidade de, gravem essa frase, pela necessidade de é característico do Lamarck, porque o Lamarck fala que, pela necessidade de conseguir capturar as folhas que estavam mais elevadas nas copas das árvores, a girafa teve que espichar o seu pescoço para conseguir agarrá-las. Ou seja, percebam aqui a utilização do uso e desuso. Pela necessidade de sobrevivência, alguns ratos conseguiram modificar os seus membros anteriores, transformando-os em asas, e assim conseguiram voar,
tornando-se os morcegos e ficaram livres dos predadores. Então percebam que Lamarck vai falar que os órgãos são modificados pela necessidade de sobrevivência, pela necessidade de adaptação desses organismos. Então, hoje nós sabemos que a lei do uso e desuso, infelizmente, ela não é válida, porque a gente, assim como eu citei o exemplo do morcego, quanto mais você utiliza um órgão ao longo dos anos, esse órgão vai se desgastando. Então, quanto mais você utiliza o seu rim, quanto mais velho você vai ficando, esse seu rim vai ficando cada vez mais enfraquecido de acordo com a utilização dele. Ou seja, a gente envelhece, os nossos órgãos, eles vão ficando cada vez mais limitados a nível de produção. Então você acaba desgastando esses órgãos, o que acaba anulando essa lei do uso e desuso. Mas ela foi importantíssima, porque através dela, o embate direto com o criacionismo começou. Ou seja, Lamarck foi o primeiro cara que conseguiu mostrar e criar uma inquietação dentro de uma perspectiva, né, da população. Falou assim, não, peraí, mas por que ele está falando isso? Então começaram a dar uma atenção maior e começaram a pensar, poxa, mas talvez o criacionismo não esteja tão correto como se acreditava. A segunda ideia do Lamarck foi falar da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele pega muito como base as ideias, né, as obras do Gregor Mendel. Mendel, através da sua pesquisa com as ervilhas, né, na primeira lei de Mendel, ele mostra a segregação dos caracteres, ou seja, que os caracteres, as características são transmitidas e são recebidas do pai e da mãe. Ok. Lamarck pega essa ideia e fala que, através da utilização dos meus órgãos, eu passo para os meus filhos. Por exemplo, a girafa, de novo, pela necessidade de capturar as folhas mais altas, seu pescoço foi crescendo. A partir do momento que o seu pescoço cresce, ela vai passando essa característica para os filhos. Então, Lamarck falou que as características que o organismo modifica, ele vai transmitindo de geração para geração. E isso está errado, né? A gente não pode falar, por exemplo, que se eu modifiquei um organismo, anatomicamente falando, o seu fenótipo, o que você vê, se eu modifico esse organismo, não necessariamente eu vou conseguir fazer com que os filhos tenham a mesma característica, porque eu modifiquei a estrutura física, eu não modifiquei o genótipo, eu não modifiquei o DNA. Toda vez que eu mudo o DNA, eu entro num processo que eu vou falar daqui a pouquinho, que é chamado de mutação. Tranquilo? E a partir desses dois pontos, Lamarck encerra falando que o ambiente causa essas transformações. Ou seja, que o ambiente modifica diretamente o organismo. Isso está errado. O ambiente, ele não consegue modificar diretamente um órgão de um organismo. Ele não vai fazer essas transformações. E nem o organismo vai conseguir se transformar conscientemente, voluntariamente. Falar assim, não, agora eu quero ficar maior, eu quero ficar com o pescoço maior. Não, não tem como isso. Tudo isso é aleatório, beleza? Então, quando ele fala que o ambiente causa transformações, ele acaba excluindo a capacidade de ser aleatório essas mudanças. Depois disso, surge o Darwin, né? O grande pai da evolução, o cara que conseguiu pegar as ideias do Lamarck e reformulá-las de uma maneira muito mais aceitável e mais clara e aceita até os dias de hoje. Então, o Charles Darwin ele foi espetacular, porque ele foi o cara que disse que a sobrevivência do mais apto gera a questão de condição de sobrevivência. Ou seja, quem é o apto? Para Darwin, apto é aquele organismo que tem as características favoráveis para o meio. Ele já nasce pronto. Só que o meio que vai selecionar. Enquanto que o organismo é modificado pelo meio, segundo Lamarck, para Darwin, o meio seleciona, o ambiente seleciona as transformações favoráveis. Ou seja, o organismo já nasce pronto e, de acordo com o ambiente que ele esteja, as características podem ser positivas ou negativas. Se forem positivas, gera ele uma aptidão. Professor, como é que eu sei dizer se um organismo está apto no ambiente? Primeiro, o ambiente tem que dar condições favoráveis a nível de temperatura, água e alimento. Então não adianta ser qualquer alimento, tem que ser um alimento que ele consiga comer, né? Porque a sua estrutura física necessita disso. Ou seja, se ele tiver garra, se ele tiver bico e tudo mais.
Essas três características no ambiente vão gerar um organismo apto. E como que eu respondo se ele está apto ou não? Se ele conseguir se reproduzir. A reprodução, galera, é uma resposta para a adaptação. Então, se o organismo está adaptado ao meio, ele vai conseguir reproduzir. Então, mostra que ele está adaptado, porque só reproduz quem está feliz, quem está apto, selecionado pelo meio. Por isso que muitas vezes a gente vê no jornal, né, nas mídias sociais, a divulgação do zoológico avisando que nasceu algum animal. Por que o zoológico avisa isso? Porque ele quer mostrar que os animais lá estão em bons cuidados, né? Estão sendo bem tratados e eles estão felizes. Ou seja, por mais que haja uma crítica sobre o zoológico, quando eles apresentam e falam assim, olha, nasceu um filhote de onça. Isso quer dizer o quê? Bem, se as onças se reproduziram no zoológico, quer dizer que elas estão aptas, elas estão felizes. Por que é muito difícil em cativeiro você conseguir fazer com que os pandas reproduzem? Porque ele tem uma característica. É muito difícil você criar em ambiente artificial um ambiente favorável para essa reprodução. Então o panda ele é meio melindroso nesse aspecto. Então cada espécie tem as suas questões de favoricidade. Por exemplo, um rato reproduz em qualquer lugar. Então qualquer ambiente para ele se adapta facilmente. Mas se você pegar um panda, por exemplo, não é em qualquer ambiente, por exemplo, que ele vai conseguir reproduzir. E aí a gente entra num ponto da seleção natural, ou seja, o que seria a seleção natural? Seria falar dos mais adaptados. Quem são os mais adaptados? São aqueles que têm as características propícias, favoráveis para aquele ambiente. E quem está mais adaptado, consequentemente, vai cruzar entre si, com os outros organismos, e vai gerar uma variabilidade. O que é a variabilidade? Variabilidade é um leque de opções genéticas. Quanto maior a variabilidade, quanto maior for a quantidade de genes disponíveis, maior a chance dele estar adaptado. Se eu aumento a variabilidade genética, se eu aumento a quantidade de genes disponíveis, mais apto ele vai estar para aquele ambiente. Mais características ele vai poder ter para colocar à disposição daquele ambiente. Quanto menos variabilidade ele tiver, menor vai ser a capacidade dele de estar adaptado. Então, a variabilidade, ela está diretamente ligada à questão da seleção natural. Quanto maior a variabilidade, maior a seleção natural. Maior a questão da adaptação. Quanto menor a variabilidade, menor vai ser essa seleção, ou seja, ele vai estar cada vez mais restrito a nível de selecionar quem são os mais aptos e vão ficar o quê? Poucos indivíduos, poucos exemplares. E aqui eu coloquei alguns fatores que diretamente influenciam essa variabilidade. Mutação. Mutação é quando você modifica geneticamente um gene, um DNA. Então, quando o DNA ele exerce a função de expressar uma característica e você modifica essa informação genética, consequentemente você também vai mudar essa característica. Por você mudar a característica, você muda toda a sua função. E isso é mutação. E a mutação é aleatória, ela ocorre espontaneamente. Então você tem ali um DNA que está funcionando em harmonia e do nada ele começa a codificar, porque houve uma troca de bases nitrogenadas que compõem o DNA. Essas trocas de bases nitrogenadas vão fazer com que ele produza uma nova substância ou não produza nada. E aí essa ausência de produção pode gerar posteriormente um câncer, ok? Então mutação, e a mutação ela nunca pode ser afirmada como sendo negativa, tá bom, galera? Você tem a mutação negativa, que acaba prejudicando o organismo, mas você também tem mutações positivas que são favoráveis, que acabam favorecendo aí esse organismo. Então você tem mutação positiva e mutação negativa. Recombinação gênica. Recombinação gênica, né, o famoso crossover, é a recombinação dos genes. É quando você tem a troca de material genético entre os organismos, né, dentro de um fluxo gênico e tudo mais. E a deriva genética, ou deriva gênica, é quando você acaba isolando organismos da mesma espécie, por exemplo, né, uma depressão, um terremoto ou uma cordilheira, né,
Então você tem que uma modificação do espaço físico isola organismos da mesma espécie que não conseguem mais ter um fluxo gênico, não conseguem mais reproduzir, eles ficam isolados e depois de um tempo eles acabam sofrendo o processo de especiação. E a especiação nada mais é do que o surgimento de novas espécies. Então, nesse processo aqui, como eu criei um isolamento geográfico, que é um tipo de deriva, eu isolei essas espécies, esses organismos, não conseguem mais se reproduzir. Aqui eu vou ter agora uma espécie A e uma espécie B. Eu criei novas espécies porque elas pararam de ter contato, pararam de ter uma recombinação gênica, pararam de trocar informações. Mas isso aqui demora bilhares de anos. Então o que a gente viu hoje foi basicamente as bases das teorias da evolução, onde eu tenho os principais teóricos dela, que é o Lamarck e o Darwin, né, são os principais expoentes aí. A questão da seleção natural como sendo a espinha que sustenta, o que sustenta a evolução é a seleção natural, é a forma de selecionar e o que influencia diretamente nessas seleções. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Aqui a gente tenta ao máximo contribuir de uma forma positiva para o crescimento de vocês. E qualquer dúvida, nos procurem nas redes sociais, beleza? Acompanhe, siga e curta. Muito obrigado, valeu, até a próxima.